Bom, vamos lá. O vídeo aqui tem intuito de mostrar, né, como cadastrar uma peça 3D no ePlan. Bom, vamos lá rapidinho pra gente não rolar muito. Bom, uma vez que você está com o ePlan aberto, né, tem o seu projeto tudo bonitinho feito, né. Então tá aqui, vamos dizer que vai estar feito aqui, bonitinho, beleza. Feito toda a parte de inserção de símbolos, os desenhos, né, também. Você colocou as propriedades necessárias, você colocou lá corrente do disjuntor, por exemplo, né, no caso dos parâmetros técnicos. Você também acabou também colocando também no elétrico a associação da peça, né, do banco de peças seu ao símbolo, né, beleza. Você tem esse layout de montagem habilitado, né, e aparecendo as peças aqui a gente pode já começar já fazer já o mecânico já, tá bom? Só que alguma peça outra talvez você não consiga encontrar no banco de peça, ou você só encontrou um 3D na internet, né, para você poder vir aqui e cadastrar aqui no ePlan. Bom, para poder fazer esse cadastro, né, vamos dizer assim, né, desse nova peça, você não encontrando aqui, que não vai aparecer aqui, mas tem uma aba chamada Data Portal. Pelo Data Portal, né, você conseguiria baixar a peça lá e beleza, tava tudo certo. Só que tem casos que não vai ter isso, então você tem que pegar na internet, né, geralmente em site de hospedagem 3D, né, tudo. Lá você consegue lá ver lá a peça que você precisa, né, e aí consequentemente você consegue baixar o 3D dele e fazer alguma manipulação, né, em arquivos CAD. No caso do ePlan aqui você usa para poder estar posicionando essa peça 3D na placa de montagem, no seu painel, onde você precisar colocar. Vamos lá então. Primeira coisa, você precisa estar com a peça baixada, né? Tem algumas que eu vou mostrar para vocês em seguida aqui, tá? Mas você baixou, você está na pasta downloads, né? A pasta da área de trabalho, alguma pasta específica que você baixou. Você vai fazer, geralmente vai estar já com um layout de montagem, um espaço de layout, né, já criado, já provavelmente seja o seu painel. Aqui não tem porque é como é um vídeo, né, então provavelmente deve estar dessa forma aqui, por exemplo. Vou colocar aqui aqui, por exemplo, geralmente deve estar assim, com um painel, né, já um espaço de layout criado, né, e com um painel aqui provavelmente. O que vai acontecer? Você vai ter que criar você pode criar um novo espaço de layout, né, ou você já pode ir diretamente importando. Como é que você faz? Bom, vamos dizer que aqui tenha já, entre aspas, aqui o seu painel bonitinho aqui. Eu vou colocar só pra gente, só para dizer que tem um painel aqui, tá bom? Porque provavelmente no seu projeto já tem, já realmente é um painel. Eu vou colocar esse aqui só para colocar mesmo, beleza. Vamos dizer que esse aqui seja o seu painel do que você tem aí já criado, já feito, já trabalhado, né? Feito barramento, enfim, tudo. Mas vai fazer, pô, preciso criar uma nova peça. Você vai vir em arquivo, importar. Aí você vai procurar aqui espaço de layout, step. Então o arquivo que você tem, que você baixou lá no site de CAD que você tem lá, tem que estar em formato step ou STP, tá bom? Um dos dois já serve já. Bom, vou encontrar aqui, vai ver aqui em tempo real, né, uma peça 3D para a gente poder estar fazendo aqui a magia aqui. Então, vou vir aqui, eu vou pegar para a empresa mesmo aqui, ver os 3D. Vou pegar, vamos ver que eu posso estar testando aqui pra gente poder ver um bacaninha legal. Deixa eu cadastrar uma contatora. Deve ser bacana a gente poder ver isso. A BB mesmo, não tem problema não. Vou pegar aqui um F09 mesmo. Padrãozinho. Tá, ponto auxiliar. Polo. Vamos ver se esse aqui vai dar pra fazer. Esse daqui é o F4. Então. Ponto auxiliar. Deixa eu ver o F40. Vamos ver se o F40 aqui dá pra fazer. Dá um tempinho pra ele abrir aqui, né? Não tá indo. O que não está? Tá, já sei porque. Pera aí. Pausei aqui, eu tenho que retomar. Isso aqui tá no banco de peças da empresa.
Tá bom, beleza. Vamos dizer que isso aqui é a sua peça, tá bom? Tá aqui. O que eu faço, pelo menos nessa primeira opção? Você pode perceber que ele está vindo separado, ele não está junto. Geralmente você vem com uma coisa única. O que eu faço? Primeiramente eu seleciono tudo, tá? Geralmente, se você tipo o mouse em cima, se ficar com esse amarelo em volta e todo completo nele, você não precisa fazer esse passo agora, tá? Você pode meio que já pular já. Mas o que você faz? Você seleciona todo mundo. Você vem aqui em editar, clica em unir. Aí você pode selecionar qualquer ponto aqui, ó. Como você pode ver aqui embaixo, aqui, definir o ponto de contato. É só para pegar uma referência, mas tipo, não vai interferir em muita coisa, só vai juntar tudo mesmo. Você vai carregar aqui, beleza, tá vendo? Tem que ficar dessa forma aqui. Se sua peça 3D estiver dessa forma, tudo certo, maravilha. Aí o que a gente faz aqui agora? Precisamos fazer o que, né? Como eu trabalho com roteamento, eu geralmente já vou nessa etapa, já faço isso também, já, tá? Mas para efeitos de posicionamento, vamos fazer o seguinte, ó. Na parte traseira dele aqui, esse cara aqui, ele pode ser posicionado tanto na placa de montagem, né, que você tem essa superfície dele aqui, né, e esses foros oblongos aqui, né, e também essa cavidade aqui que vai no trilhodinho, tá? Geralmente eu coloco esses caras aqui geralmente em trilhodinho, não coloco diretamente na placa, tá bom? Porque daí fica mais fácil de eu mexer e tudo mais. Para tirar a régua de comando, eu tiro a régua de comando todinha, sem ter que, ou até mesmo de parafusear, né, a placa de montagem. Não precisa até fazer isso aí, já coloca tudo na placa, no trilhodinho já era, né, e, tipo, não tem tanto problema, tá bom? Vamos lá então, o que eu faço para continuar aqui com o processo? Eu venho aqui em inserir, eu venho aqui definir, superfície de instalação, definir. Então eu vou definir uma superfície de instalação, ou seja, a superfície de instalação dessa peça, onde ela vai fixar na placa de montagem, tá bom? Uma vez definida aqui, esta aqui vai estar marcada, né, como você pode ver. Beleza, é só isso mesmo, só, não tem muito o que fazer mais aqui. O próximo passo aqui, pelo menos o que eu ia fazer é o seguinte, geralmente você tem que ver só se o seu replan tem disponível, tá bom? Que seria a parte de roteamento. Deixa eu só ver se o meu tem, acho que o meu tem sim, tá aparecendo aqui o ponto de conexão. Se na inserir, na mesma opção inserir que você clicou em superfície de instalação, tiver uma opção chamada ponto de conexão, é importante que você já defina isso já agora, porque na hora de você depois ter que fazer o roteamento, você não tem que voltar de novo aqui e refazer tudo de novo, tá? Então, a priori, o que eu faço aqui? Eu vou lá no meu site da Contatora, né, do modelo dela, que eu vou fazer agora aqui. Eu só abrir eu vou colocar aqui a F40, no caso. Beleza, eu vim aqui no site F40. Por que eu estou vindo no site aqui do datasheet dele aqui, né, no caso? Para eu saber a numeração dos polos frontais dele, né, no caso, né. Não sei se na foto aqui vai dar pra ver, mas aparente aqui tá falando que L1 dá pra ver muito bem na foto aqui, né. Deixa eu ver se eu consigo abrir uma nova janela aqui. Vamos ver aqui se eu consigo ver. Tá muito ruim a imagem. Não, mas acho que dá pra ver. Dá pra ver sim. Dá pra ver que eu defino esse cara aqui como 1L1, 3L2, 5L3. 1, 3, 5, 2, 4, 6. L1, L2, L3, T1, T2, T3. Então esse aqui são os contatos de potência dele. E geralmente vai ter os auxiliares também, que é um acessório no caso. E o A1, A2, né, no caso que é a alimentação da bobina. Então beleza. O que nós faz aqui? Vamos aqui, ponto de conexão, definir. Aí o que eu faço aqui? Ó? Ele pede aqui embaixo, ó, selecionar a superfície para definir a direção do ponto de conexão. Então eu vou colocar nessa parte aqui, né, que a ideia é que o roteamento ali venha a partir desse ponto aqui, tá bom? Não precisa ser obrigatoriamente exatamente no ponto, entendeu? Acho que a ideia mais é uma representação gráfica mesmo, então você vai ver um fio passando nessa região aqui, né? Se você for fazer o roteamento de forma correta, né? Eu vou colocar aqui, tá? Uma posição, o ponto de conexão dele eu posso colocar aqui mesmo, não teria problema nenhum, tá? E vai me surgir essa tela aqui. Eu vou expandir um pouco mais aqui para a gente poder ver. Então, como eu falei, na parte de roteamento, né, toda a parte de questão da definição do cabo, para cima, para esquerda, né, a direção para onde esse cabo vai passar, o tipo de torque, aperto e tudo mais, entendeu?
geralmente você tem toda essa planilha para você preencher, tá? Mas a priori você não precisa se preocupar muito, por exemplo, com a parte de torque, né? Como tá aqui o torque de aperto mínimo, máximo e o tamanho da ponta. Bom, não precisa se preocupar muito com isso aqui, tá? Inicialmente. O principal é mais você configurar esse cara aqui, ó. Deixa eu só confirmar esse aqui, ó. Exatamente. Esse primeiro aqui, ó, que é o ponto de conexão. Essa designação aqui que vai ser importante na hora de você realmente depois fazer o roteamento e cadastrar a peça lá. Então, no caso aqui, ele seria o 1L1. Então, vou colocar aqui. L1. Ok, beleza. Uma vez feito, eu vou de novo aqui em definir e coloco outro ponto aqui. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Porque é o seguinte, se eu continuar o mesmo processo e adicionando, ele, na hora de você posicionar a peça depois no final, não vai ficar de uma forma satisfatória, vamos dizer assim, uma forma de você depois tratar esse ponto isoladamente. Ele vai ficar amarrado sempre naquele ponto. Então, se por acaso você apagar aquele ponto, ou acaba dando algum problema, vai ficar travado só naquele ponto. E aí, naquela superfície, né, no caso, né, eu falo assim um ponto, mas é aquela superfície. Aí você vai ter que refazer tudo de novo individualmente. Eu faço dessa forma aqui, que pra mim, pelo menos, né, que eu trabalho com isso tudo, então pra mim fica muito mais fácil, fica muito melhor, entendeu? Então, pelo menos uma dica que eu passo para, né, quem estiver vendo o vídeo aí. Então eu vou adicionando aqui as coisas aqui, tá? No caso é 5L3. L3. Vou mexer aqui a vista aqui, na parte inferior, né, para colocar os pares, né? Então vai ficar assim, né? Esse é 4, 2, 3. Beleza. Então a gente vai ver aqui no site de novo aqui, né? Então 1L1, 3L2, 5L3, né? 1, 3, 5, geralmente é ímpar, né, em cima, e par embaixo. Então 2, 4, 6. L1, L2, L3, T1, T2, T3, tá? Essa designação aqui é dessa contadora especificadamente, tá bom? Mas aí, se for, por exemplo, cadastrar da Siemens, por exemplo, ou sei lá, Metaltex, aí tem que ver de acordo com o que o datasheet do fabricante falar pra você. Beleza? Vamos agora colocar aqui um A2 aqui. Vou colocar aqui mesmo. Vou colocar aqui A1. E vou colocar aqui A2. Vamos aqui. Beleza, uma vez que colocado, tudo certinho, tá aí, feito. Ah, mas pô, coloquei errado aqui, agora preciso fazer, para poder refazer lá e tudo mais, não sei o que, ou eu não estou conseguindo ver aqui os pontos. Então, para você poder tratar esses pontos que você inseriu, você pode fazer o seguinte: você clica 2 vezes na peça, né? Eu só cliquei 2 vezes na peça, ou eu seleciono ela, vai ficar assim tudo amarelado, né? Botão direito, propriedades. Aqui, aí você vem aqui na aba padrão de conexão, tá aqui os pontos que você criou, tá vendo? E com a posição dele e com o vetor dele, no caso o vetor dele, tá bom? Então o que é mais importante é designação do ponto de conexão. Eu vou só ajustar aqui para poder ver as abas, pronto. Então esse aqui que é importante, tá? Esse aqui é o mais importante de todos, tá? Esses caras aqui também são importantes, que seria o posicionamento dele, né, no caso, e a direção de roteamento. Você pode mudar isso aqui, deixar do seu jeito, tá bom? O vetor dele, que vocês vão ver o vetor dele aparecendo nas setinhas dele, tá bom? Tem também o seguinte, isso aqui já é um pouco mais avançado, tá bom? Que seria esse caras aqui, ó, tá bom? Pelo menos em alguns softwares de roteamento eles exigem que tenha o tamanho da ponta, né? No caso aqui são, se o parafuso tá lá é um Phillips, Fenda, né, no caso, torque precisa também, o comprimento de decapagem do carro, enfim, isso aí é uma coisa mais específica para roteamento. No caso, o mais importante por agora é esse cara aqui e esses caras aqui, tá bom? Esses que são os mais importantes, porque você vai conseguir ajustar a posição XYZ dele. Com base em qual XYZ? Esse aqui, ó, tá vendo? Aqui embaixo aqui, ó, com o mouse. Tá aqui embaixo. Então, posição X é vermelho, posição Y verde e a Z o azul, tá bom? Aí você ajusta já conforme for aqui, tá bom? Agora, para eu poder ver
você tem que fazer o seguinte, tem que ir em visualização, né? Você sai da tela de propriedades, vai em visualização, aí você clica aqui, ó, na aba espaço de layout, designação do ponto de conexão, então vai exibir os pontos de conexão que eu coloquei e as direções dos pontos, tá certo que eu falei, tá vendo? Você pode ver que o do A1 a 2 ele ficou, pelo menos do ponto de vista, ficou de forma incorreta, tá? Talvez o modelo, talvez específico da contadora que você tem, pode ser que esteja certo já, tá bom? Mas faz para corrigir, o que que eu faço? Eu vou jogar só um pouquinho do lado aqui só, tá bom? Clicar 2 vezes nele, eu vou só reajustar aqui a tela aqui, tá? Para poder conseguir mexer em tempo real. O A1, 2 foi o que eu coloquei agora, tá? Então eu sei que eu preciso ajustar, no caso, somente o vetor, então eu preciso que ele faça seta para cima. Com base aqui, ó, nossas coordenadas cartesianas, né? Vamos fazer o seguinte aqui, ele está no vetor Z, você pode ver que está apontando para Z, está no azul, tá vendo? Preciso que aponta para cima. O que eu vou fazer? Eu vou ajustar esses 3 campos aqui, especificamente somente esse cara aqui. Então, o que eu fiz aqui? Eu tirei os números 1 daqui e coloquei aqui, para Y, para ele subir. Aí, se eu clicar somente em aplicar, ele já vai estar para cima, tá vendo? De boa, sem estresse nenhum. Uma vez que estiver certinho, você vê que está ok para você, você dá só ok só e fecha. Então, a peça está pronta, entendeu? Tem mais coisa? Tem mais coisa, mas é como eu falei, mas vai de acordo com o que você tem aí, né, no software aí, tá bom? Aí desabilita aqui, né, para não ficar com essa poluição aqui de visual, né? A peça está pronta aqui já para você realmente começar já a brincar com ela no 3D. Agora vai fazer o seguinte, vai selecionar a peça, vai clicar em dados mestres, na aba macros, criar. Beleza. Aí eu estou colocando minha pastinha aqui no diretório padrão, né? Provavelmente vai estar para vocês ver com o diretório padrão de vocês, né? O nome do arquivo aqui eu já vou colocar como aqui com AF40, né? Tá? E a variante pode manter a variante. Se por acaso tiver mais variantes da peça, você pode criar outras variantes sem problema nenhum, tá bom? Aí como é que fica aí no caso? Você, nesse mesmo 3D aqui, você pode criar um outro espaço de layout, né? Você só copia o espaço de layout que você está aqui, tipo, sei lá, AF40, 1, 2, 3, 4, aí você cria variações de 90 graus, 180 graus, ou na posição que for em colocar, aqui como coloquei para Trilhudinhos, uma versão para colocar na placa de montagem, entendeu? Geralmente esses caras aqui, que é o 1 a 2, você joga na parte inferior também, você pode mudar também, tudo, entendeu? Ou alguma outra coisa mais específica, né? Você vai criando variantes também. Aí na hora de você cadastrar toda a parte que a gente acabou de fazer aqui, é só você colocar uma variante B, por exemplo. Tem vários tipos de variantes que você pode colocar. Tipo, até mais de 20, tem mais de 20 aqui. Você pode colocar mais de 20 variantes no mesmo 3D, no mesmo arquivo EMA, que é o arquivo que ele trata as peças 3D. Você pode criar mais de 20 variantes, tá? Então, você vai só clicar B, C, D, F, né? Até onde você precisar. Geralmente, dificilmente você vai criar variantes, tá bom? Porque lá no 3D mesmo você consegue rotacionar lá e tudo. Mas aí vai cada caso, né? Nesse caso específico aqui eu só vou colocar no Trilhudinho, então vai ficar só uma variante mesmo. E vou dar um ok. Beleza. Feito. Aí agora já vou fazer o seguinte. Uma vez que estamos com o 3D pronto, temos que agora colocar isso no nosso banco de peças. Então, vou vir, continuando dados mestres, né? Vou vir aqui em gerenciamento, em peças de gerenciamento, em vez de ficar aqui embaixo, aqui em cima, aqui ó, no carrinho, que é no caso na admissão de peças. Né? No caso está aqui. Aí que nós vamos fazer o quê? O que geralmente eu faço de praxe? Para não perder tanto tempo, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para mostrar para vocês aqui. Não, beleza, tem aqui. Eu expandi algumas pastas aqui para mostrar, para ver que realmente tem várias peças cadastradas. Para o padrão replan ele vem já com algumas coisas feitas, né? Provavelmente já quando você baixa também já vem também já para essas categorizações aqui. Aí o que eu faço aqui? Eu geralmente eu procuro aqui, por exemplo, aqui o nome da contadora ou o código da contadora, enfim, o mais próximo similar a ela. Por quê? Porque vai aproveitar, a ideia aqui é aproveitar um cadastro já mais ou menos montado e só mudar a descrição e algum outro dado necessário para poder realmente manter o cadastro ali certinho, entendeu? Que fazer do zero. Ah, pô, mas eu queria fazer do zero. É uma peça que eu nunca fiz na vida, não tem lugar nenhum. Então, vamos partir para o pressuposto aqui que você quer realmente cadastrar do zero. Então, beleza. Então, expandir as pastas aqui, né? Eu vou vir em contatoras, que é uma contatora, tá? Aqui no caso aqui,
e eu não tenho nenhuma contadora BB, então vamos cadastrar uma do zero. Eu vou colocar o botão de em cima de contatores, novo, aqui é um novo, tá vendo? Beleza. Geralmente eu tenho uma macro aqui que eu consiga, né, cadastrar as peças de forma facilitada. Como eu não tenho aqui, então eu tenho que fazer aqui no modo meio que raiz mesmo, tá? Eu só não espero lembrar de algumas coisas aqui, porque como não está no modo padrãozinho que eu tenho aqui, deixa eu só ver uma coisa aqui, calma aí, vamos ver se aparece aqui. Acho que não deve aparecer não. Qualquer coisa já na próprio vídeo já mostra pra você, já isso já coloca pra você, já vai ficar mais fácil. Vamos ver se vai ter, não vai ter mesmo não. Tá bom. Tá, vamos lá então, beleza. Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui então. Tudo aqui. Então, tem campos específicos que já vai ter que alterar aqui, vai ter que fazer meio que na vista aqui. Tá. Beleza então. Deixa eu só ver se eu consigo pegar aqui esse cara aqui que eu acho que vai facilitar minha vida. Só me dá um minutinho só. Voltei, ó. Esse cara aqui, tá? Vou mostrar pra vocês como faz pra você poder ter esse cara aqui, tá? Rapidinho, tá? Coisa rápida que vai facilitar muito a sua vida, tá bom? Bom, a gente criou aquela peça, aquele cadastro novo, né? Aí geralmente o que eu faço aqui? Eu utilizo esse cara aqui pra tá realmente conseguindo me guiar nessa tela aqui, tá bom? Deixa eu só ajustar certinho aqui. Isso, pronto. Dessa forma aqui. Esse filtro, vamos dizer assim, né? Ele me facilita muito a vida para cadastrar peça, entendeu? Então, como é que eu criei esse cara aqui? Você pode criar um novo, chamado para cadastrar peça, né? E só você depois vir aqui, vai estar vazio aqui, é só você clicar em mais aqui, vai procurar a propriedade necessária aqui e pegar essas propriedades tudinhas aqui, tá bom? Tá aqui o vídeo aqui, né? Então, a tela aqui se tira print. Aí você vai adicionando todos esses caras aqui, da forma que tá aqui nessa ordem, tá bom? Aí você pode mexer depois nessas setinhas aqui e você cria essa propriedade, tá bom? Vai facilitar muito a sua vida na próxima vez que você for criar peças aqui no DDPlan, tá bom? Então, beleza, é isso que eu estava querendo procurar. Bom, primeira coisa, tem que colocar o número da peça. Esse número da peça aqui é o que vai aparecer aqui, ó, nesse cara aqui, tá? Eu vou colocar aqui, no caso aqui, o código dele aqui, tá bom? Como é que eu sei esse código aqui? Você pode vir no caso aqui, no site do fabricante, né? Deixa eu só sair daqui. Ele tem esse código, esse aqui, o ID do produto, né? Tá? Cada fabricante tem seu código específico. A ABB mesmo tem esse aqui, então esse aqui vai ser o código dele aqui, tá bom? Na hora de pesquisar a peça, ela vai encontrar primeiramente por esse cara aqui. Aí depois vai dar prioridade para os outros, que é a descrição, né? O tipo da peça, o modelo dele, enfim, tá bom? Então o número da peça você coloca o código da peça, que você vai conseguir localizar isso no fabricante, tá bom? Aqui você pode achar vazio aqui, isso aqui é mais como se fosse um resuminho que vai ficar entre aspas, também, tipo, tá aqui como novo, número 1. Então esse número vai ficar, tipo, ele ficaria aqui, por exemplo. Eu vou colocar, por exemplo, aqui, contator, só para você poder ver. Contator. Vou dar só uma aplicada para vocês poderem ver como é que fica, tá vendo? Se não quiser colocar nada, você não precisa colocar nada, tá bom? Aí não aparece não, tá bom? Beleza, então aqui você não precisa colocar nada, mas um campo interessante para futuramente você quiser colocar algum comentário específico, né, e tudo. Até, sei lá, não precisa não. Descrição, eu vou colocar aqui, né? Contadora de potência, AF 40, AC1. Teria que ver no caso que qual que é a corrente dela em AC1 e AC3, né? Apagou tudo, eu saio da caixa de seleção. Então de novo, contadora de potência, F40. Eu posso colocar diretamente a corrente também, né? Vou lá tipo AC1, 2 pontos, deixar vazio. AC3, 2 pontos, vazio. Vou pegar aqui no site do fabricante se aparece aqui essa informação. Acho que aparece aqui mais embaixo. AC1. Falando que é 40, 70 ampere. E AC3 é 40. Então 70, 40. AC1, 40, 70, né? 70 ampere. Espaço, né? 40 ampere. Então, controle de potência, assim, um AC3 está aqui, beleza. Aí tiver mais algum dado, né? Vou colocar aqui, né? 3 pesos, 3 polos, né?
Beleza. Macro de esquema, você coloca aqui a forma dela em 2D, um desenho, um símbolo, tudo. Geralmente eu não coloco nesse caso aqui que não precisa, né? O próprio plano já tem um banco de símbolo, então não precisa colocar nada aqui, deixa vazio. Macro gráfica você vai botar o 3D que acabamos de fazer, então eu vou puxar aqui lá no banco de peça, né? Banco de macros. Então tá aqui, tá esse cara aqui, tá? Beleza? Número do pedido. Esse número do pedido aqui, ele pode ser esse mesmo código também aqui, porque basicamente no caso da BB ele pede esse código, né? Então, na hora do pedido aqui ele vai gerar esse código lá, vai gerar o mesmo código também para quando for aparecer na lista de material também, tá bom? Fabricante, a BB, né? Fornecedor mesmo também, BB. Se tiver um outro fornecedor que você pode colocar aqui, tá? Mas de parte você coloca o mesmo fabricante com fornecedor, tá bom? O número de tipo ele vai ser como se fosse o modelo, né? O modelo da peça, no caso. Aí no site aqui do fabricante, no caso seria esse aqui, ó, AF40 20 30 013, no caso. Ou seja, é uma computadora, se não me engano, de 220, deixa eu ver a potência que ela dispara. Aparece aqui, vamos ver. Core Ignition, PC Operation, ela é aqui, ó, Rate Control Current Voltage. Tá falando que ela quer 250, 220, né, no caso, né? É 220. Eu vou colocar aqui também, que é interessante saber também. 220 volts. Por que eu sei que é 220? Que a corrente, essa parte aqui, ó, tá vendo? Que ele opera em 50 60 Hz, né, dessa faixa de operação, e DC também, tá vendo? Como não vou operar em 100 volts DC, né, então de praxe seria no caso esse cara aqui, né, entre 100 e 250, ou seja, 220. Então eu sei que o 220 vai funcionar. Então também conta 110. Modelo aqui, né, tá aqui. Unidade, peça. Beleza. Aqui não precisa mexer, só em caso que você for cadastrar canaleta, barramento, tiro DIN, né, alguma coisa que realmente tem necessidade de colocar isso daqui, tá bom? Nesse caso não precisa. O arquivo, se quiser baixar esse cara aqui depois aqui, né? Só falta aqui baixar e colocar aqui também. É interessante, mas eu não coloco porque acho que não precisa. Vai aparecer meio com 3D ali, nesse campo aqui de vista aqui, então vai a gosto aqui, né, no caso. E beleza, tá feito o cadastro, vamos aplicar. E tá aqui, contatores ABB, primeira contadora criada aqui, né? Posso colocar aqui, sei lá, que é 220, né? BAC para saber que ela só trabalha em 220, vai aparecer aqui. Tá bom? Beleza, posso fechar, atualizar. E tá aí, tá feito o cadastro já, né? Vamos voltar aqui pro nosso painel. No caso aí de vocês vai estar diferente, né? Eu só coloquei para colocar aqui, tá tudo certo. Eu vou até só simular só o seguinte, eu vou pegar aqui no diagrama trifilar, eu vou abrir ele aqui e vou pegar para esse KM1 aqui e vou definir a contatora que nós acabamos de cadastrar aqui, tá bom? Ok, beleza. Então esse KM1 vai ser a nossa contatora. Lá de você vai fazer o que eu fiz agora, pô. Você vai na peça lá, né? A gente vai estar vazio aqui, você vai clicar nos 3 pontinhos, vai procurar o core da peça, clica 2 vezes. Aqui como já criamos uma peça, ele meio que deixa salvo a última modificação que você fez, né? Então já meio que puxou automático. Mas se não aparecer, só quer procurar aqui o código da peça, né? Enfim, o modelo da peça, descrição, né, também. AF40, por exemplo, e ela vai aparecer aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. AF40, por exemplo. Aparece, tá vendo? Ele puxa pelo tipo, pela descrição, puxa pelo esse código, tudo essa informação aqui ele puxa, tá bom? Então ele busca, tá? Pra vocês, não precisa ficar preso exatamente no código, tá? Beleza? Então dá OK de novo, né? Beleza, e dá OK. Aí você vem aqui no 3D de novo, tá bom? Parte de montagem, no caso, né? Aqui dá de montagem. Eu vou ativar o filtro aqui de não posicionados para saber o que está colocado ou não, no caso, né? Como vai ter um monte de coisa aqui que não tem nada. No meu caso aqui não vai ter nada, mas para você vai aparecer alguma coisa aqui, tá bom? Tem que aparecer alguma coisa. No caso aqui, qual que é o nome? É KN1, tá? Então vamos aqui nos KN1, tá aqui, ó. Então, como eu falei para você, aparece aqui o 3D dela aqui, tá vendo? A foto vai também aparecer também se você cadastrar aqui também, tá bom? Então, vou puxar esse cara aqui e beleza, tá aqui, ó, tá vendo? Eu vou colocar um tiradinho aqui, né? Porque como essa aqui é a versão para tiradinho, então tem um tiradinho cadastrado aqui.
Aqui, beleza, pode ser esse aqui. Não é esse tiradinho que a gente vai usar, né? No caso aqui é só mais para efeito de cadastro, então beleza, só para vocês entenderem, tá vendo? Olha como é que elas ficam, tá vendo? Pô, mas tá meio errado, não sei o que é. Só depois você voltar no 3D lá e fazer os ajustes que você precisa fazer, tá bom? Mas eu acho que a ideia é pegar aqui o conceito aqui, tá bom? E é isso. Bom, acho que tá aí, tá feito, tá bom? Cadastro da peça 3D, como que você precisa fazer, tá? Não é muito difícil, tranquilo, fácil, nada muito, tem muito segredo. E bom, é isso. Qualquer coisa a gente vai conversando também se precisar. Valeu.